Carinho Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. Sete horas 27 minutos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, e hoje, mais uma vez, tendo o prazer de receber, sempre aqui, o Charbel Cury, ele que é médico infectologista e subsecretário de Atenção Básica e Vigilância Sanitária do município de Campos, que enfrenta, como todos os outros, essa pandemia da Covid-19. E agora, com a vacina, a gente quer saber mais, tirar todas as dúvidas aí sobre, né, o número de doses, sobre essas etapas de vacinação, se tem dose para quem vacinou a primeira, enfim, vamos, né, ao longo do programa desenvolver todos esses raciocínios. Doutor Charbel, primeiramente, muito obrigado pelo carinho, pela presença do senhor, sempre bom recebê-lo aqui, eu repito. Seja bem-vindo mais uma vez aí ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo. Todos os nossos telespectadores, ouvintes. Eu gosto muito de vir aqui no Folha no Ar, porque sempre é um bom bate-papo e, ao mesmo tempo, tem uma audiência absurda. E eu fico muito feliz de contribuir aí com informação. Cada vez mais eu tenho feito informações à população. Agora estou com um canal no YouTube, no Instagram, para poder... contra a desinformação, tem que ter cada vez mais informação. Eu tenho visto, até acompanhado com muita tristeza, a população, às vezes, até agredindo a prefeitura, fazendo comentários, por desconhecimento, não entendendo como é que funciona um processo de vacinação. E a gente vai estar aqui para explicar isso, tá? Para explicar à população como é que funciona. Doutor Charbel, eu queria começar ouvindo do senhor em relação à nossa última manchete. Nosso jornal circula quarta e sábado, então um jornal de quarta-feira que traz sobre a suspensão de vacinas para idosos. Aí, para ficar claro, não são para os idosos acima de 90 anos, e sim para os idosos, até porque, né, o período de vacinação já passou. A suspensão seria entre 80 e 89. É assim mesmo? Não tem dose suficiente para idosos nessa faixa hoje em Campos? Vamos lá. Para começar, Arnaldo, vamos delimitar para a população entender como funciona o processo de vacinação. Eu sempre gosto de falar que vocês estão falando com uma pessoa experiente que já passou por milhões de campanhas de vacinação. Desde a gripe suína em 2010, em que a gente enfrentou uma vacinação muito pesada. Eu considero essa pior, porque essa vacinação vem em conta-gotas. Na época chegaram tipo 100 mil doses, aí é fácil. Agora vem tipo 5 mil, 3 mil, 2 mil. Mas o que nós estamos passando hoje, na campanha da Covid, é uma doença de muita mortalidade, de muita gente doente, de rede social, de muita comoção. Então a gente tem muito medo. O medo gera procura pela vacina desenfreada. Então gera angústia, e angústia gera muitas vezes, quando você não vê suas necessidades atendidas, normalmente a gente vai para a rede social e mete a pancada, né? A angústia gera isso. Mas aonde eu quero chegar? Quem compra a vacina, vamos lá, não é o município, é o Ministério da Saúde. O Ministério da Até tentamos, tá? Até tentamos, o município tentou comprar, mas infelizmente o Ministério da Saúde fez toda a compra através do Butantan e da Fiocruz, né? Fiocruz convênio AstraZeneca-Oxford e o Butantan com a compra das Coronavac. Toda essa compra está direcionada ao Ministério da Saúde, milhões de doses, que são guardadas e distribuídas. Cada estado recebe essa vacina e distribui para os municípios. Então, cabe ao estado fazer um documento chamado nota técnica. Nota técnica. O que diz a nota técnica? O município está recebendo essa semana 3.700 doses que serão usadas exclusivamente, letras garrafais, para letra A, trabalhadores da saúde, letra B, idosos institucionalizados, letra C, deficientes institucionalizados, letra D, idosos maiores de 90 anos.
A nota técnica é o documento que vem junto com a vacina. É quase como se fosse a nota fiscal para você vir junto com a vacina. Eu posso... muitas pessoas, por não entenderem o motivo pelo qual eu segui essa campanha nesse ritmo, mas diferentemente de outros municípios, e outros municípios anteciparam os idosos e faltou vacina, alguns estão até judicializados, como Niterói, lá em Espírito Santo e tudo mais. O que aconteceu em Campos? Nada, porque Campos está seguindo fielmente o Ministério. Então, na semana passada, a gente seguiu o calendário maior de 90, porque nós tínhamos a orientação do Ministério para isso. Quando chegou essa semana, nós tínhamos uma reserva pequena, porque eu preciso explicar isso à população. E, tal qual aquela reserva veio para profissional de saúde, os idosos nos asilos já fizemos, os deficientes nos institucionalizados já fizemos, acima de 90 já batemos totalmente a meta, está quase 100%, só não está 100% porque semana que vem começamos acamados, já separamos aí quase mais de 500 doses que já agendamos para fazer, e depois eu explico a estratégia do acamado, que está bem legal, vocês vão entender que vai ficar bem legal, tá? Que está bem diferente do passado, eu evoluí, eu voltei dessa vez agora, né, bem mais Pokémon evoluído, eu era Pokémon possuído, agora eu tô Pokémon evoluído. E aí, essa semana, eu preciso pontuar o seguinte, por que eu não fiz o idoso? E aí, eu prefiro estar correto com o Ministério do que criar expectativas e ansiedades. Explico-me. Por ser correto, eu nunca terei punição nem do Ministério Público e nem de ninguém. E nem estarei errado com a população. Por quê? Semana passada eu tinha cerca de 1.800 doses para poder fazer nessa vacinação dessa semana para terminar. 2.000 e pouca, né? Na verdade, deu 2.000 e pouquinha. Que a gente termina amanhã. E aí, você sabe quanto eu precisaria para vacinar 80 a 89 anos? 11.000 doses. Porque essa faixa tem 11.000 pessoas. E aí, eu não tinha nota técnica para a população, eu não tinha vacinas direcionadas à população, e eu não tinha essa certeza de que eu teria continuidade. Agora, a partir de hoje, quando chegarão essas novas doses, que já vem com a nota fiscal, tô dando um spoiler aqui para Folha da Manhã, tá? Spoiler, que já vão vir diretamente para a população de idosos menor de 90. E aí a gente vai começar, a estratégia está muito boa, a gente agora vai abranger praticamente a cidade toda, distribuindo impostos da estratégia de saúde da família, distribuindo além do drive-thru. Então agora está muito legal, a gente está Pokémon evoluído, como eu falei. Então vai ficar muito interessante a vacinação para que a população tenha muito próxima de casa, já que agora a gente vai fazer as faixas separadinhas. Então vai ter um dia 89, 88, 87, 86, 85, para poder ficar muito pouca gente na fila e a gente poder fazer justiça social para a população que a gente quer. Então vamos lá, vai ser por faixa de idade e já com mais postos a próxima etapa, Chaves? Isso, vai divulgar hoje, eu não posso antecipar o que tem na comunicação, senão Celeana me bate, e Celeana sabe que o apelido dela é Fiuk, né? Eu falei para ela que ela não tem batimento cardíaco mais. Ela não tem mais batimento cardíaco. Entendi. Então, ela tá estressada, então eu prefiro que a comunicação libere, mas o que nós desenhamos, eu já vou dar esse spoiler, é que a gente tenha mais postos, e sempre assim, em Guarulhos, na Baixada, na cidade, no centro, para que a gente possa atingir maior número de pessoas em postos fixos, dando atenção especial à estratégia de saúde da família, que é o modelo que nós vamos consolidar no município, e também mantendo os drive-thru, né? Em Guarulhos e na UENF, que tem sido aí um sucesso. A doutora Vera está fazendo um trabalho ótimo lá na UENF, né? Com a vigilância sanitária, com o GOI da guarda, e nós aprendemos com nossos erros, Arnaldo. Nós erramos em alguns momentos, nós acertamos depois. Pior erro que tem é quando você insiste nele, né? E aí a gente foi evoluindo com os nossos erros e acertando, porque é uma campanha que a gente troca o pneu do carro com o carro andando. Olha, exatamente. A vacina chega, a estratégia a gente faz de uma hora para outra. A estratégia foi feita ontem. Sentamos eu, enfermeira Roberta Lastorina, enfermeira Viviane, Celeste,
Ellison, secretário de Saúde, Deusi, que tem tido um papel excelente, tá? E aí, planejando a campanha para poder discutir a campanha. Então, a campanha de um dia para o outro. Chega a vacina amanhã, planejamos. Chega a vacina amanhã, planejamos. Então, eu peço compreensão da população e amor da população. Amor pela sua cidade. Eu ontem recebi uma entrevista, eu queria contar isso aqui. Charbel, como você avalia o governo federal, não sei o quê? Aí, queria que eu metesse o pau. Gente, eu amo o meu país. E apesar de eu não ter votado, de eu ter as minhas convicções políticas, das minhas votações e tal, como gestor público, eu amo meu país, eu torço que dê certo agora a vacinação. Porque se eu torcer para dar errado, vai dar errado para mim. E vai dar errado para o povo. É essa que é a convicção. Meus amigos, não torço para dar nada errado. Vou torcer para dar tudo certo. É espírito público, espírito cívico. Charbel, essas doses que chegam amanhã, você tem números de quantas são? Tenho sim. Amanhã... quer dizer, amanhã ou hoje. Hoje, desculpa. Vai ter um voo chegando aqui lá do Rio, né? E chega, é interessante porque primeiro vão chegar vacinas, né, da AstraZeneca. E essa vacina AstraZeneca, Campos recebe 5.180, tá? Só que tem previsto mais uma pequena quantidade Butantan, porque o Butantan distribuiu para o Ministério 1.200.000. Uhum. Eu tenho uma ideia que seja algo em torno de 1.000 doses para Campos, porque a gente fez um cálculo, na outra vez que eles distribuíram 1.200.000, vieram aí ser pouco mais de 1.000 doses para Campos. Tá bom, a gente abre outras faixas depois de doses, vai abrindo faixa. 84, 83, 82, e assim, vai ser assim. Cada faixa são 1.000 pessoas, então cada chegada de faixa a gente vai descendo a faixa. Então agora, meu então amigos, aqui... Pode continuar. Assim, então aqui de 85 a 89, então tá garantido na próxima semana. Sim, a gente vai começar tipo 89, 88, 87, 86, mas assim, essa semana será a semana do idoso. A gente vai dar total atenção a eles, carinho, afeto, que é a vez deles, e seguindo fielmente a cartilha que o Ministério deu. E eu posso até te mandar a cartilha para você ver que essa semana a cartilha é deles. Sim, porque gerou uma certa polêmica, sobretudo em rede social, e tem até perguntas sobre isso, tanto no WhatsApp do Grupo da Folha, tanto aqui também no stream da rede social. Gerou uma certa polêmica o fato de ser vacinado profissionais de saúde, né, que não são da linha de frente, não são assim, porque é difícil de mensurar o que é a linha de frente para profissional de saúde, no meu ponto de vista. Mas assim, que não estaria diretamente ligado ao atendimento, como odontólogos, farmacêuticos, né, que abriu aí a vacinação nessa semana, que foi aberta a vacinação nessa semana, enquanto os idosos tiveram que aguardar. Essa também foi uma orientação do Ministério da Saúde. Por que foi seguido esse caminho? O bom é que, Arnaldo, você é tão inteligente que você já deu a resposta. Bem, vocês entenderam que na semana passada eu tinha restrição de dose, letra A. Letra B, eu já tinha terminado 90 anos, ou seja, eu já tinha cumprido esse calendário. Letra C, vamos lá, profissional de saúde, quantos eu tenho? 18.000, baseados na campanha da gripe. Para vacinar 18.000, eu só tinha feito 10.000, faltavam 8.000. Sendo que desses 10.000, eu vacinei os hospitais de acordo com o encaminhamento dos diretores dos hospitais. Gente, ainda falta gente no hospital para vacinar. Mas são aqueles administrativos, jurídico, o pessoal do patrimônio, que fica lá dentro da área interna. Agora, vamos fazer... Quem fica, às vezes, me mandando WhatsApp, Instagram, vamos fazer uma comparação? Agora vamos falar de linha de frente. Linha de frente é uma palavra bonita, mas vamos colocar diretamente aqui, papo a papo com todo mundo? Você sabe que eu não tenho medo de responder nada, né? Quem é o profissional mais exposto do que, junto com o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, do que o dentista? O dentista, você tira a máscara, deita na cadeira dele, abre a boca e gera aerosol. Se a pessoa estiver doente, gente, na boca tá cheio de coronavírus. O vírus fica em suspensão. Você vai embora da cadeira do dentista, continua o vírus em suspensão. Tá de brincadeira, né? Então tem gente dizendo que eles não estão na linha de frente. O farmacêutico nas farmácias faz 150 testes por dia.
de Covid. Fora que, quando eu estive com Covid, eu fui atendido por um doente tossindo na cara dele. Tá de brincadeira, né? Então, o fisioterapeuta, eu dei o exemplo da minha própria mãe, que recebe um fisioterapeuta aqui na casa dela todo dia, né, para atendê-la, que é uma senhora que tem problemas reumatológicos, né? Atende ela, atende mais 5 idosos todo dia. Então, a vacinação dessa semana, ela foi uma estratégia que eu considero assim, como diz o Chapolin, meus movimentos são friamente calculados. Essas pessoas são vetores de doença. São elas que levam para casa, onde tem um idoso. Eu conheço pessoas que em casa tem 2 idosos, um de 90 e um de 80, e é dentista, chegou em casa doente. Uhum. Então essas pessoas são vetores, fora que faz justiça social. E às vezes eu vejo comentário de arrogância, prepotência e elitismo, dizendo assim, eu vi um técnico de enfermagem tomando vacina e tal. Olha, é uma técnica muitas vezes humilde, que mora na periferia, que pega transporte público e que tem um vínculo precário. Você não vai dar vacina para ela? É uma falta de respeito, sabe? Então, eu acho isso de um comentário, sabe, às vezes de elitismo, de uma falta de respeito isso é justiça social. E os governos, garotinho, são governos que fazem para todos. Eu vou falar a frase até do líder, né? Mas aqueles que mais precisam. Então, meus amigos, eu acho que essa vacinação foi uma vacinação que eu considero, para mim, ela vai fazer a diferença, mas aí eu vou falar mais. Lembra de um comercial que tinha da CBF, que falava assim, quer conhecer quem eu sou? Olha as minhas estrelas. Então vamos ver no futuro como serão esses casos de campos. Porque eu só estou preocupado com uma coisa, a variante, que mexeu com Araraquara e tudo mais. Se a gente tiver a variante controlada com a vacinação, saberemos só no futuro, eu saberei se a vacinação funcionou através dessas clusters, que são pessoas, vetores vacinadas. No momento que eu vacino os idosos agora, eu fecho essa rede de proteção. É isso que eu queria. Doutor Charbel, deixa eu só interromper o Arnaldo aí também. Eu acho que o Arnaldo também deve estar com essa dúvida. Voltar aqui ao raciocínio da sua logística, estratégia para vacinar os idosos. O senhor citou aqui alguns exemplos, como os bairros de Campos, Guarulhos, os drive-thrus, enfim. Mas aí eu já automaticamente me sobrou aqui a pergunta. Santa Maria, Santo Eduardo, Morro do Coco, Guandu, Palmares, essa região mais extrema, por exemplo, o Imbé. Quer tirar outro spoiler? Por favor. Provavelmente vamos ter lá também Morro do Coco, tá? Um posto. E a gente vai ter também outros postos. E esses lugares mais distantes tem estratégia toda a família. Fica muito fácil a gente entregar a vacina para eles, entendeu? Porque deve ter uma população menor também, naturalmente. Então, quando tem idoso, o que a gente faz? Eu vou te contar, com a exceção do Imbé, é a área quilombola. A área quilombola é a área que todos são vacinados, está previsto no Ministério, tá? Então, a Rosângela, que é até uma pessoa muito querida, faz parte do nosso PAAC, que é o Programa de Atendimento a Assentamentos Quilombolas, ela está nesse momento, começou ontem, a fazer o levantamento lá das áreas quilombolas, Aleluia, Batatal, Cambucá, já fazendo o levantamento das áreas quilombolas, porque terão vacinas para os quilombolas também. E aí a gente vacina as áreas quilombolas, porque faz parte do escopo do Ministério, que é lá em Conceição do Imbé, que é naquela área lá mais distante, que eu tenho muito prazer e convido todos para ir lá visitar, que é lindo, tá? Agora tem uma dúvida também que sempre surge quando a gente fala de vacinação, né? Eu recebi aqui na segunda, Charbel, o Marcelo Pérez, secretário de Educação, né, para falar sobre a retomada das aulas presenciais no sistema híbrido a partir de 8 de março, autorizado para a rede pública e privada, no ensino infantil, para deixar mais claro. E tem uma reação forte do sindicato do CEP, por exemplo, não só em Campos, isso a nível estadual tem reação dos movimentos da educação, e a cobrança é quando que o professor vai ser vacinado, se teria a possibilidade de voltar à aula antes do professor ser vacinado. Vou te perguntar em duas frentes. Uma, em você como especialista na área. Você acha arriscado voltar às aulas antes da vacinação? E outra, como quem coordena a vacinação. Há previsão de quando os professores serão vacinados? Vamos primeiro dar a resposta do infectologista. Eu atendi o primeiro caso de Covid em Macaé.
O diagnóstico é meu, a história é muito interessante, não sei se eu já contei aqui para vocês. Uma colega minha obstetra que teve neném comigo e 13 dias depois ela estava com febre, tosse. Foi 13 de março, olha só. Ela vai fazer 1 ano agora, essa semana que vem. E aí ela me ligou, falou que estava com febre e tal, estranho. Eu falei, não, pode ser uma sinusite e tal. Eu tomo um antibiótico aí, depois eu vou te ver. 48 horas depois ela falou, amigo, eu não consigo levantar da cama. Eu falei assim, estranho, olha lá, e eu tô cansada. Eu falei assim, é ele, é o catiço, é o capiroto, é o sete pré. Aí eu falei, eu vou na sua casa. E, cara, naquela época nem máscara mais tinha na cidade, no país e tal. E eu tinha uma máscara do hospital meio velha, assim, no carro. Falei, pode ser ele. Entrei na casa dela e era ele mesmo. Tava todo mundo doente. A mãe dela depois foi pra UTI, o pai foi pra UTI, todo mundo foi pra UTI, ela foi pra UTI, todo mundo ficou gravíssimo, enfim. Dali, 13 de março até 1º de maio, que é quando eu fiquei doente, eu havia atendido pessoas doentes, adultos, que eu mandei pra UTI, porque eu não sei mais se eu sou pediatra, infectologista, geriatra, porque eu atendi tanta gente adulta que eu perdi até a conta do que eu sou. Que eu não peguei. Eu peguei a doença fazendo atividades que a gente considera que são aquelas outside. Ou seja, almoçando com as meninas da UTI, almoçando, fazendo resenha de comida. Ah, vamos fazer um lanche. Então, meu amigo que está me ouvindo, minha amiga, qualquer atividade profissional que a gente faça com critério de higiene, segurança, a gente não fica doente. Eu peguei 40 mil Covid tossindo na minha cara. Não peguei. Nossos amigos do CCC, que estão lá, na linha de frente, a doutora Patrícia, a Elias, aquela turma lá, que atendeu milhares de pessoas, não pegaram. A gente pega, aonde? É em Bacutia, lá na praia. A gente pega. É sério. Então, em primeiro lugar, não a hipocrisia. Porque a gente não pode ser hipócrita e dizer que a gente está preso em casa há 1 ano. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, com critérios de segurança que nós colocamos e, ao mesmo tempo, a testagem para criança doente, a gente consegue bloquear. Ontem a gente fez uma reunião belíssima com o Marcelo Feres, em que a gente vai adicionar telemedicina na nossa estratégia, para que a gente possa orientar a professora. E, junto com isso, vai vir a vacinação. Porque eu fiz uma previsão. Aí sim entra o gestor. Aqui está falando o gestor que é como se fosse aquele... Sabe aquela novela O Astro? Tá? O Astro está falando o seguinte. Eu acho que a vacina não vai demorar para o professor. Por quê? Porque março seria o mês que começaria a vacina no Brasil. E nós antecipamos para janeiro. E o professor seria para frente. Entretanto, tem várias leis caminhando já nas câmaras federais, Senado, para antecipar o professor. Só que eu acho aí, meu amigo, em paralelo ao processo de vacinação, ao processo, de começo das aulas e vacinação, nós não podemos deixar para frente essa discussão e deixar para frente o calendário e deixar para frente essa tomada de decisão. Por quê? As crianças estão sofrendo. Meu consultório eu vejo isso. Crianças com distúrbio de linguagem, criança que tem medo da rua, criança que vai para a rua e fica chorando quando vê um adulto. Porque as crianças não estão socializando. Enfim, então o sistema híbrido, e eu até sugeri lá ao Marcelo e também as meninas lá do sindicato, a Rosana Juncar, coitada Rosana Juncar, tá igual a Fiuk também. Então, eu sugeri eles o sistema de bolhas, que é uma coisa feita na Europa, que é muito legal, que é o seguinte, por exemplo, você volta uma parte das aulas, naquele dia, 5 alunos, por exemplo, na sala. E sempre que voltarem, volta sempre os 5 alunos. Não mistura grupo, porque se você fizer o rastreamento de contato, você tem sempre as 5 pessoas que você vai procurar. Isso é um sistema de bolha, você só mistura com 3 bolhas. Tá? Então, no máximo, você mistura uma bolha e mais outra. Mas você sempre tem ali aqueles mesmos grupinhos que você vai rastrear. Isso é mais fácil do que você botar cada semana misturar pessoas aleatórias. Então, no ponto de vista da vigilância, é mais fácil o sistema de bolhas, que é o que preconiza na Europa, que eu acho muito interessante para usar em campo. Então, o protocolo de escola está muito legal e eu acho que a gente não pode odiar essa discussão e tem que começar logo
mesmo que seja com poucas escolas em sistema híbrido. Só uma... outra... Vai lá, Nogueira, por favor. Pode ir. Só uma dúvida aí sobre as escolas, Arnaldo, pegando essa pegada aí, usando essa pegada, dessa orientação que o senhor passa e desse protocolo que o senhor criou aí, junto com a Secretaria de Educação, o senhor citou a Rosana Juncá do particular. Porque existe uma diferença muito grande e o sindicato está fazendo a parte dele, como nós também defendemos em primeiro lugar a vida. Eu acho que aqui não tem ninguém de pensamento diferente. Só que o sindicato parece ter uma visão muito restrita, só única, né? E não vem ao caso aqui também. O que vem ao caso é a gente tentar ampliar esse discurso, essa alternativa e encontrar soluções inteligentes, buscar soluções inteligentes, né, para que a gente consiga sair dessa pandemia com todo mundo vivo, mas aproveitar o máximo possível de tempo que a gente tem, como o senhor disse aí, né, e voltar dentro do que for possível ao normal ou ao novo normal. Nas escolas particulares, há uma discussão muito séria com relação a isso e eu não vejo progredir, só fica na discussão, só fica no debate, porque elas têm condições de voltar com mais rapidez do que as escolas públicas. E por que então até mesmo as autoridades, aí no caso o senhor e os demais da equipe de combate à Covid, não planejam uma volta das escolas particulares dentro de toda a segurança possível para se ter até uma ideia do que é realmente essa questão? Olha, eu tenho que ter muito cuidado com essa resposta, porque essa resposta ela está sendo construída dentro de reuniões com o Ministério Público. Doutora Maristela, doutora Anique, e doutora Anique tem uma visão, é uma pessoa muito experiente, é uma pessoa incrível, que eu tenho profundo respeito, que a educação ela deva contemplar a isonomia. Então, o poder público deve dar alguma resposta em paralelo às escolas particulares, para que a criança que está no modelo particular, ela não se sinta muito à frente da escola pública. Existem várias explicações para isso, né? Talvez para que isso dê uma pressãozinha no poder público para fazer. Eu estou fazendo uma análise, tá? Como educador, tá bom, galera? Eu também sou professor, né? E eu acho que essa pressão ela é até salutar, porque se você abre para a escola particular, o poder público, e você não pressiona o poder público, você não faz. E a condição é essa. E eu estou vendo o professor doutor Marcelo Feres bastante empenhado, bastante preocupado, porque a situação que nós pegamos da educação é arrasada, né? Quando você deixa um prédio público fechado por um ano, ele degrada. Você dá um exemplo. Eu estava querendo montar, que agora eu estou lá na atenção básica, né? Quer dizer, eu não, o doutor Rodrigo Carneiro, que aliás, né, doutor Rodrigo Carneiro, o cara que é um cérebro lá parece o Doutor Estranho, né? O Doctor Strange, porque o cara, ele chegou lá na atenção básica e falou assim, olha, gente, eu vou ficar aqui uma semana ajudando vocês, e se vocês souberem que eu tô sacaneando ele, e aí vocês me ensinem aí a fazer as coisas, porque eu tô aprendendo, eu sei infectologia. Aí ontem ele conversando com a gente, olha só, o cálculo do ESF, você mistura e tal, ou seja, foi caçado pelo vírus da atenção básica. Existe um vírus lá que pegou o Dr. Rodrigo de vez, né? E aí, estava falando da atenção básica, é que né, no nosso planejamento, a gente tinha lá a ideia de fazer policlínicas, porque você não precisa ter 70 unidades básicas de saúde, isso é até custoso demais, né? Mas você pode fazer regionalização, porque, por exemplo, o que é o centro de saúde de Campos ali? Ali era o centro de referência da criança. O que ele é hoje? É a secretaria. Só que ali você tem assistência, programa ali dentro. Para quê? Referenciado para onde? Cadê ele dentro do... Quem é ele da fila do pão? Não tem sentido. Então ali você tem que pegar especialista e regionalizar. A gente vai fazer isso aonde? Novo Mundo, no posto. Está fechado há um tempão, desde o ano passado. Foi depredado.
a gente teve que ir lá tirar as coisas, porque foi invadido e tudo mais. Então o prédio público fica destruído com o tempo, né? E quando até particular fica, imagina público, né? Então o professor Marcelo está tendo um esforço hercúleo para tentar arrumar essas escolas para começar, que vai ser um projeto piloto. Ele vai começar com algumas e depois vai abrindo. A minha pergunta foi com relação à rede particular em virtude do sistema híbrido ter condição mais estruturada. O senhor sabe disso. Elas estão não prontas. É? Eu acho até que... Mas sempre preservando a vida. Desculpa interrompê-lo. Sempre, em primeiro lugar, a vida. Pois não, doutor? O grupo particular está pronto. O Fabiano, a turma lá, a galera está assim, num nível high power, entendeu? De prontidão. Então eu acho que a gente não pode adiar esse debate, porque Macaé, por exemplo, eu achei que a gente fosse sair na frente, porque eu falei assim, pronto, a gente saiu na frente de Macaé, que é uma referência em educação, vamos fazer ensino híbrido. De repente Macaé ultrapassou e ganhou no Photoshop, acabou de liberar ontem o decreto. E aí eu falei, pronto, perdemos, né, no finalzinho, quando a gente estava vencendo. Porque também você tem a questão... Tem uma outra questão, a coisa é tudo muito complicada, e é isso que a gente vai colocando em pauta assim, para discutir e para trocar ideia, porque a acusação disso ou daquilo é fácil. Precisamos de ideias, de vinda de professor, vinda de ouvinte, de secretário, de radialista, jornalista, de qualquer pessoa. Por exemplo, eu estava conversando com minha esposa, que é professora da rede municipal, e eu falava, não adianta vacinar você se não vacina os idosos ou se não vacina a sua família. Você pode ser uma vetora. É simples. Desse jeito. Opinião sobre isso? Pode e deve. Essa é a polêmica da vacinação dos professores, tá? O Estado, quando faz a vacinação, ele manda uma planilha de doses pra gente. Eu já tenho essa planilha, tá? A planilha diz o seguinte, por exemplo, profissional de saúde, lá, 17 mil doses. Deficientes, 17 mil doses. Professor, quer saber a quantidade de doses? Que fala, 9 mil. 7 mil professores da rede pública e 2 mil e poucos professores de rede superior. E também não são só os professores, tem toda a equipe de educação. Só que, segundo Marcelo Feres, só o professor ali da secretaria são 5 mil. Então, gente, não dá. Ou seja, é o que eu tô já entrando no debate, porque quem está na escola não é só o professor. Sim. Tem o auxiliar de creche, tem o administrativo, tem o merendeiro, que eu acho que é um lugar crítico, a comida, porque todo mundo tira a máscara para comer, né? Tem a galera do staff da escola, né? E aí a gente fica pensando, o que a gente pode fazer a mais ali? Então eu acho que nesse momento a gente vai ter que ver como é que serão, isso até eu tenho falado muito com o prefeito, e o prefeito tinha essa intenção lá atrás, quando iria fazer a compra das vacinas para o município, que quando se tivermos orçamento, se tivermos capacidade, a educação é a que deve ser contemplada com uma compra, se tivermos possibilidade de comprar. Porque agora, você vê, as empresas estão começando a entrar no Brasil. A Pfizer vai entrar no Brasil, a Moderna, a Johnson, né? Então a gente vai ter outras empresas entrando no Brasil para que possa ter mais oferta de vacina. A Sputnik vai vir para o Brasil. Então, sabe o que vai acontecer? Vou fazer aqui eu vou profetizar um fato. Ano que vem, a vacina vai estar vencendo e não vai ter mais gente para fazer, tá? Estou falando para você isso, porque eu vivi e vi. E em 2011, um ano depois de vacinar as pessoas para a gripe suína, a vacina vencia e ninguém queria mais tomar. Em 2010, era pancadaria na fila. Em 2011, ninguém queria saber mais, porque tinha esquecido que a doença matava. Então, vai ser a mesma coisa, tá? Agora essa comoção, agora esse medo, daqui a pouco todo mundo esquece, a vacina vai vencer até na clínica particular e vai ser vendida a R$5, o pessoal não vai querer, tá? Então é sempre assim, gente. Quem conhece vacina há 30 anos, 30 não, 15 porque eu não tô tão velho.
vai ver o que vai acontecer aqui. Porque dessa vez é diferente. Por exemplo, vocês veem quando tem surto de meningite? Quantidade de fila de meningite para tomar vacina e tal? Por que dessa vez é diferente? São 200 projetos de vacina. Você imagina quando tiver produção de 200 empresas assim, na hora, daqui dentro? Vai ser muita coisa. A oferta vai estar alta. Quando a oferta está alta, o preço cai. É igual ao petróleo. Lembra o petróleo com grande quantidade, fica baratinho? Vai ser a mesma coisa, e é isso que vai acontecer. Vamos lá. Podemos ir ao intervalo, então? Você me permite deixar uma pergunta? Se eu furar a sua pauta, aí você me perdoe. Tranquilo. Doutor Charbel, vou pedir para que o senhor faça a gentileza de nos responder no próximo bloco. Quem tomou a primeira dose, está garantido que vai ter a segunda? Já tem a segunda em estoque ou depende de chegar novas doses? O senhor nos responde daqui a pouco no próximo bloco. São 8h03, você está ouvindo o Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM 98,3 e também pelo nosso streaming, né, em Folha FM 98,3 no Face. Nós voltamos em instantes. Oferecimentos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Luz pode estar mais cara do que uma